assistiu o do Dashikal aí, né, gente? A gente não assistiu 27 segundos já desse vídeo, né? E está voltando porque talvez o Vani tenha esquecido de abrir a tela, tá bom? Finge que não. A humanidade está chegando ao seu fim. Após anos de guerra, anos explorando os recursos naturais Claro. do planeta, destruindo a fauna e a flora. Porém, um dia, Uou! a luz veio até nós. Um anjo desceu dos céus com a intenção de salvar nossas vidas. E mesmo assim, nós o usamos como matéria-prima. Para os humanos, ele não era um mensageiro do nosso Salvador. Para os humanos, era apenas algo a ser explorado. Interessante, só que os caras meio que... o anjo veio na Terra e ele foi meio que capturado e mecanizado. Olá a todos, Nossa, eu me chamo Daishikawa e seguinte, hoje eu vou falar de Angel Engine, uma história criada por ter o Nier Daishikawa Undertale de fundo, hein? Eu acho que eu não pronunciei certo, então vai ficar como o cara do Angel Engine, como ele mesmo diz. Vocês estavam me pedindo pra falar dessa série há bastante tempo aqui no canal, e agora finalmente chegou a hora. Porém antes, nós temos que ter uma conversa. Eu já conhecia a Angel Engine. Vocês acham mesmo que isso aqui não apareceu pra mim, meus calabresos? Pra mim não apareceu no uso TikTok, Só meu que amigo. aparecia direto. Só que eu dei uma segurada. Eu fiquei no meu cantinho até vocês chegarem e pedirem. Aí não teve jeito. O Triângulo Safado Produções tinha que agir. Eu quero salário! Existem motivos pra eu não ter falado dessa parada aqui antes. Eu vou cutucar dois vespeiros nesse cara. vídeo. O da religião, já que essa história envolve anjos e todo esse meio. É o melhor vespeiro de se cutucar. Inclusive, Dashikal, você já assistiu... Pesquisa aí no seu YouTube qualquer hora, vou te dar uma recomendação de vídeo de um canal maneiro, mano, que eu encontrei esses dias aí. O Iceberg do Cristianismo, mano. Dá uma assistida lá. É um canal bem interessante que eu vi esses dias atrás. O cara parece estar começando, Pra mano. ser sincero, eu não ligo tanto pra isso, já que Boa noite, ô Bia. De fato, a gente se assustou muito agora de pouco, né? toda semana aparece um capeta diferente pra eu cobrir no canal. E o outro, eu vou discutir com vocês no final do vídeo. Alguns já devem ter percebido pelas dicas que eu deixei na tela. Mas calma, vamos falar da história primeiro. Ok. Somos introduzidos Como a esse aprisionar um mundo por anjo. uma entidade desconhecida, e ela nos ensina o método para aprisionar um anjo, já que pelo visto a humanidade havia conseguido esse feito uma vez. Em resumo, devemos esgotar o planeta, sugar até a última gota e da forma mais desgraçada possível, explorando o meio ambiente e ainda por cima destruindo ele logo em seguida. Dessa forma, o planeta passaria de uma linha onde não tem mais volta. A extinção da humanidade iria começar, e a única coisa que poderíamos fazer seria rezar. Ao ver o declínio de sua cara, criação, gostei da Deus envia ideia. um mensageiro divino para guiar a Eu humanidade. gosto muito dessas histórias que tem envolvendo religião e tal, É um esses caminho de análogs. O reconstrução. Mandela tem isso, né? Só que vamos ser sinceros, o planeta tinha era que explodir mesmo. Calma, calma. Eu sei que eu tô parecendo emo pra caralho falando dessa forma. Olha como eu odeio os humanos. Como esses lixos estão destruindo o planeta. Eles devem queimar no inferno. Eu tenho que fingir que eu me importo, mas eu só tô triste porque a Renata não gosta de mim. Eu sou um merda. Mas relaxa, meu toscaneto. Vocês vão entender o meu ódio. Nessa história, os humanos veem o Salvador, um anjo, a coisa mais improvável de acontecer. E vocês sabem o que eles fazem? Eles pegam um anjo pelo braço e jogam em uma máquina pra usar ele como Ué, mano, é exatamente isso que a humanidade faria, né, cara? fonte de Parece uma boa ideia, né, cara? Parece uma boa Eu- ideia. Essa máquina era chamada de Angel Engine. E a Mas como energia é que fizeram pra capturar ele exatamente, que né? os poderosos queriam Interessante. não era convencional. Eles queriam o poder de fazer milagres. E como esse anjo estava sob posse do governo, vocês devem imaginar que o tipo de milagre não era um dos melhores. Estamos falando do milagre bélico, o poder de fogo aprimorado, a submissão de uma nação perante outra. Caraca, mas... Pô, mas... O deus desse universo aqui não tá com nada, não. Não tem como enviar mais anjo pra ir resgatar o cara, não, mano. Deixou o cara pra... Tinha controle Olha a sobre o punição, mundo. né? Não fica claro qual país é criador dessa máquina ou em qual local o anjo foi A União aprisionado. Soviética. Mas uma coisa é certa, não iria demorar muito para que a humanidade sofresse retaliação. Após vários testes, foi descoberto que apenas caraca, um irado. anjo poderia fornecer energia para a humanidade sobreviver até o próximo milênio. Então, em teoria, a gente tinha esse tempo pra enganar Deus mais uma vez. Só que um dia, a Terra parou. O comunicado do presidente dos, claramente não é os Estados Unidos, deixou a população inquieta. Uma guerra estava prestes a começar, os céus ficariam escuros e as cidades iriam arder em chamas. Aquela mensagem não era para outro país, era para a própria humanidade. Quem estava falando era um anjo que havia tomado posse do corpo do presidente. Vários deles já haviam descido para a Terra e estavam prontos para nos punir por conta do nosso pecado.
Tá, ok. Então eles fizeram o que eu falei, né? Eles vieram pra Terra pra buscar. No pra zoar a período que humanidade estávamos em agora. guerra e claramente em desvantagem, o Dr. Geoff Ernstman, cientista do projeto Angel Engine, cria a iniciativa Angel Engine. Jovens que estavam entrando na fase adulta e não Now possuíam be a trabalho hero. ou então não estavam na faculdade, poderiam se inscrever e participar daquilo que era a grande descoberta do milênio, servindo o país como verdadeiros heróis. Basicamente, você estava sendo chamado para o exército com um plus de que você nunca mais voltaria para casa. O fato de você ser enganado pelos poderosos e chamado para uma guerra que nem foi você que começou já é meio paia. Mas os cientistas também queriam outra coisa. Eles descobriram que não eram apenas os anjos que conseguiam gerar energia. Eles pensaram, por que não testamos a nossa máquina em cobaias humanas? Uou! Pô, tô achando interessante pra caramba isso daqui, hein? Caraca. De um tempo pra cá parece que todos esses análogs, AUs aí estão todos ficando bem legais. A galera tá com a mão boa nesse início de ano. Para os curiosos, o site da iniciativa Angel Engine realmente existe. Ele diz o seguinte: aqui na iniciativa Angel Engine estamos trabalhando dia e noite para promover o progresso científico. E há uma maneira de você nos ajudar também. Torne-se um paciente de pesquisa hoje mesmo e nos ajude a construir um futuro melhor. Aqui embaixo dá para colocar o nosso nome e e-mail. Eu não fui muito a fundo para colocar minhas informações aqui. Eu tenho mais medo de pegar vírus do que servir de cobaia. Mas se você for corajoso o suficiente, vai lá e nos conta nos comentários o que tem nesse negócio. Lembrando que é por sua conta em risco. Vou lá, hein? Eu vou lá! Algumas coisinhas a mais também foram descobertas depois que tudo isso acabou. O nome do primeiro anjo é Uriel, e mesmo depois de ser capturado, gravações mostram que ele ainda guardava apreço e amor pelos humanos. Vivia dizendo que ainda nos amava ser de bondade, e né, perguntava cara? se amávamos ele da mesma intensidade. Só que o nível Porra, dá pra ver que amam bastante de novo, com né? ele era absurdo. Os cientistas descobriram que poderiam usar a sua energia para reviver Limão pessoas mandou R$1. Chat, adoramos Lore, não adoramos? Adoramos, claro que mortas adoramos. há muito tempo, e esse procedimento causava uma dor absurda no anjo. Só que isso não importava, foi ele que veio até nós afinal de contas. Tudo isso é pelo bem da humanidade. A guerra quase destrói a humanidade por completo. O campo de batalha deixa marcas que futuramente se tornariam monumentos e também uma nova paisagem. E por último, a Angel Engine Caraca, mas os seres humanos estão saindo na bala mesmo e o com... primeiro anjo se perdem em um local que Com foi conhecido os como anjos? Terra Santa. Basicamente, esse lugar era o campo de batalha entre a humanidade e o divino, onde vários ambientes novos foram criados. Em termos de desenho animado, o planeta ficou que nem o de Hora de Aventura pós-Guerra dos Cogumelos, só que uma versão 1000 vezes piorada. Um exemplo desses locais é um deserto Versão lotado Dark. de espinhos que se estendem por uma imensa área. Outra entidade guia os escolhidos Caraca, isso aqui... Olha a estética desse bagulho, que irado, né, cara? até o Bizarro. paradeiro da Angel Engine, Bizarro. com o objetivo de reativá-la e salvar a humanidade de outro possível colapso. Esse moleque com o visual de jogo indie à la Undertale é um exemplo desses heróis que vagam pelo mundo em uma grande aventura. O pivete só esqueceu que em vez de Undertale, ele tá em Fearhanger. É dessa forma que eu interpreto Boa. esse trecho da história. Como vocês podem ver, tomando Galera querendo ser herói num mundo que os heróis não vão se dar bem, né? Pós-apocalíptico. A Terra muito ficou só irado. um bagaço depois de tantos combates entre a humanidade e os anjos e tá no caminho da extinção por falta de recursos. Mais uma vez, quem diria? A única forma de nos salvarmos seria ir atrás do primeiro anjo que agora tá em uma forma decadente e abandonado nos antigos laboratórios. Temos que passar por todo tipo de perigo que essas, entre aspas, terras abençoadas guardam. Pessoas enlouquecidas pela situação do mundo e até mesmo anjos caídos. Só que agora, olha pra mim e me responde um negócio. Vocês acham mesmo que esse anjo ia estar a fim de salvar a humanidade, mesmo depois de ser torturado hein, dessa cara? forma? Todas essas pessoas que Cara, não amava a humanidade ainda, cara? Você ainda ama, não ama? tá guiando Ama, na né? jornada só estão sendo atraídas para uma armadilha. No final de tudo, Uriel lembra de um poema chamado Boots, criado pelo poeta Rudyard Kipling no ano de 1903. Esse poema representa os pensamentos repetitivos de um soldado durante a guerra, e ele teve diversas finalidades durante a história. Algumas vezes ele foi usado para treinar psicologicamente os soldados, outras vezes ele foi usado para torturar prisioneiros de guerra. Eu fico imaginando a forma que Uriel aprendeu esse poema. Uou! Caraca, cara! Que impressionante! Muito impressionante mesmo esse análogo. Bulls, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Bulls, 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 moving up and down again. Men go Eita. mad with what's
There's no discharge in the war. Oi, cara, sai fora! Your eyes, love, they will get the top of you. Food, food, Uou! food, moving up and down again. There's no discharge in the war. Calma lá, Auriel, calma! But think of something different. Uou, caraca! Ok, galera, agora é hora das minhas considerações Nossa finais senhora, pra essa caraca, história que e também irado, terminar cara. nossa conversa. Eu dou nota, tudo isso 2050 daqui é um homens? conceito da Caraca, hora, só que é insano. totalmente feito por IA e isso me fez dar uma brochada genuína. Ah. As inspirações pra Engine estão claras demais. Joga um terceiro impacto de Assim, cara, eu entendo a crítica de ser IA, mas, tipo assim, por mais que seja IA, teve alguém que pensou por trás daquilo e, sabe, que jogou as ideias e tal. Não sei como Evangelion, explicar o mundo exatamente de isso. Fearhanger e tudo de Dark Vou tentar defender o cara porque eu achei muito irada a... Fantasy que vocês encontrarem no meio A do ideia caminho. Eu da parada. gosto dessa parada, eu acho tudo isso muito interessante. Só que, mais uma vez, eu tô lidando com um bagulho feito por IA. E vocês não têm noção do quão desconfortável é trazer pra vocês uma obra feita dessa forma. Eu não tô falando nem de toda a discussão que envolve esse tema. Mentira, na real eu tô falando sim. Mas que de fato, o bagulho só perde muito brilho pra mim. Eu sei que muita gente Sério? Eu realmente... Eu entendo perder o brilho, mas pra mim... vê a IA como um caminho pra colocar suas ideias fora do papel, pois você corta muito do Não, trabalho IA. pesado que é ilustrar a sua obra para o Eu sei, cara, mas eu entendo a crítica do... do da Ishikawa, mas eu penso o seguinte, cara, esse cara que fez essa história, ele certamente não tem, ou talvez tenha, né, mas provavelmente, como a maioria das pessoas, como eu, por exemplo, não teria dinheiro pra pagar um artista de fato pra fazer essa história dele ir pra frente, né? Então, é um facilitador. Quem sabe se um dia ele ganhar dinheiro e fazer as coisas, ele possa pagar artistas pra fazer, né, cara? público. E além disso, é caro montar uma equipe pra fazer um projeto dar certo e ver a luz do dia. Mas porra, pega o criador de Fearhanger, o Miro. Esse finlandês, filho de uma magnífica princesa, fez toda essa experiência maldita que é Fearhanger sozinho. Inclusive os desenhos. Ah, Dashikawa, mas e Mas nem todo mundo tem esse talento, né, as cara? músicas? O desgraçado abriu o FL Studio, algum tutorial aleatório do PMM e fez sozinho E eu fiz as minhas meu iceberg no Suno, né, cara? Não posso criticar o cara aqui de jeito nenhum. também. E detalhe, que ele aprendeu mais na hora de fazer o Fearhanger Termina. Quando ele foi fazer o primeiro Fearhanger, Ah, não, tá. Ele tá falando do Fearhanger ainda. ele Achei que fez tava uma falando parada mal. muito inteligente. Em algumas Limão mandou R$1. Resumo até agora. O registro 044 era um paciente que estava em coma, mas acabou sofrendo mutações por motivos a ver com Limão. E se tornou outra criatura bizarra. Bizarro, hein, cara? Quero ver as próximas partes, hein, meu mano. músicas ele usou samples de outros Tendo quem gosta. Eu acho, assim, cara, é que nem eu falo. Eu não gosto nem desgosto. Eu acho que tem coisas que são erradas você usar e tem coisas que você pode usar sem problemas, cara. Aqui, seria melhor se ele pagasse um artista ou algo assim? Claro que seria, mas eu não teria condições de pagar isso, provavelmente, ou não tenho talento pra esse tipo de arte, que nem eu falei, mano. Talvez, quem sabe, um dia ele poderia pagar se ele desse certo essa obra dele. Às vezes é um meio do cara conseguir dar o primeiro passo, né? artistas e até mesmo usou músicas grátis. Uma delas, a primeira que aparece na playlist de músicas do jogo, foi feita por Kevin MacLeod, e pra quem não sabe, é o cara que também fez essas músicas aqui. Engraçado. Preciso de grana ou eu vou ser despejado. Sim, podemos dizer que o cara que fez parte da sua infância tá envolvido com Fearhanger, o que significa que a sua vida adulta tá sendo um inferno na Terra que nem o jogo. Outro exemplo de obra que usa músicas grátis da internet é Rin, aquela história bizarra de Minecraft que eu trouxe por último no canal. Cara, eu entendo que ele tá querendo dizer aqui dos bagulho de músicas grátis, só que aí você vai me falar, pô, o Vânia me importa do caramba que ele usou as músicas que ele fez aquele Suno, que é bagulho de IA também no Iceberg. Só que assim, cara, o que eu penso é o seguinte, mano.
Você não escuta aquele lo-fizinho antes de dormir, não, cara? Você não faz esse tipo de coisa? Cara, isso aí é tudo IA, né, cara? Também, tipo. E eu ia pegar músicas desse tipo de coisa. Esse é o ponto, sabe? Quando você vai lá e pega aquele no copyright lo-fi pra você colocar de beat de fundo do seu iceberg, muitas vezes o cara não fez. Na verdade, muitas vezes não. 90% das vezes o cara também não fez, mano. Isso que é foda. Todos os efeitos sonoros e músicas. Mostrar arte de IA. Comunidade, tipo, numa comunidade sobre artesanato. E outra que assim, né, cara? Eu tô falando isso porque acho que eu tenho certeza que vai vir gente criticar no futuro por eu ter feito isso. Mas é o seguinte, né, cara? Eu prefiro fazer ali, ter certeza de que meu conteúdo não vai ter direitos autorais, coisa assim, do que pegar que nessas músicas malditas Undertale, que tem todas direito autoral. E todas não, mas aquela da abertura tem, né, mano? E desmonetizou tudo nas minhas lives. São de bibliotecas Faça grátis. você já Muita sabe? gente Manda até lá, percebeu olha, que o mano. protagonista sempre tinha o mesmo grito. O que eu quero dizer é que essa galera acordou um dia e falou: eu não tô nem aí se o bagulho vai ficar bom ou ruim, eu vou fazer o meu melhor e vou lançar a minha arte no mundo sem nem precisar de IA. E o que eu não sei, eu aprendo no caminho. Agora, se usar IA... Eu entendo de novo isso aqui da que ela tá falando, mas aí é outra coisa que eu tenho que falar, cara. Nem todo mundo, pô. Uma coisa é o cara falar, vou lançar do jeito que for, o cara lançar o Fear and Hunger. Agora, quantos que lançam uma porcaria aí, é só criticado e ninguém tá aí pra dar um apoio e querer falar, pô, não, ficou legal, mano, e tal. Quantas vezes você não vê aí um analog horror aí meio cafona por aí, ou zoado, e você não fala, nossa, olha que porcaria, em vez de querer dar um apoio, tá ligado? Isso que é minha duro. arte no mundo sem nem precisar. Uma coisa são os que dão certo, né? Agora e falar os que dão errado, né? E o que eu não sei, eu aprendo no caminho. Agora, se usar IA... Entende, esse papo do Dashcal, eu entendo o que ele tá querendo dizer, mas pra mim é um papo meio, assim, meio inocente, né, decisão cara? própria do criador e não por falta de recursos pra contratar um artista, por exemplo, ou até mesmo falta de tempo pra ir lá e desenhar, paciência, acontece. O pior de tudo é que esse cara mostrou no final que ele sabe criar uma história interessante. O cara tem um talento, então. mas eu não posso deixar passar esse lance. IA sempre vai ter essa estética esquisita e o bagulho não me agrada. Eu não vou deixar de dar minha opinião sobre isso. Eu vi em alguns comentários que teve artistas que Papo queriam reto, ajudar o velho. criador a fazer a arte e edição de alguns vídeos, mas eu acho que só a parte dos desenhos e da dublagem já tá ótimo, só pra não ser essa de IA, já que no roteiro, edição e direção, esse cara realmente já é muito talentoso, e isso eu não vou negar. Que vem o curta de Angel Engine no YouTube. Boa parte... Eu falo isso porque, dessa forma que o Dashcal falou, parece que é simplesmente você fazer da forma que você sabe fazer e tentar acreditar nos seus sonhos que a parada vai dar certo. Não é assim, cara. O mundo na real, infelizmente, não é assim, né, cara? Às vezes você tem que tentar dar uma jogada ali ousada pra tentar fazer as coisas dar certo. Foi o que esse cara fez. Pô, ele falou assim, eu sei criar uma boa história, eu sei criar. Eu tenho como lançar um livro? Não tenho recursos pra isso. Tenho como pagar um artista? Não tenho. Eu vou fazer com IA. É o meu primeiro passo, sabe? É isso que eu penso, mano. Do que eu contei nesse vídeo já estava integrado na minha teoria do que estava acontecendo. A história foi lançada de uma forma que a cronologia Tipo assim, se ele fosse lançar e ele mesmo fizesse a arte, fosse horrível, a galera ia zoar o trabalho do cara, tá ligado? Tinha coisa que acontecia antes da guerra e coisa que aconteceu depois. Então eu já contei tudo organizado na parte da explicação. Pelo menos a forma que eu organizei. Eu só não consegui encaixar bem aquela primeira entidade na minha teoria. Ninguém sabe quem é ela por enquanto. O meu nome é Daishikawa. Eu agradeço a todos os... Ok, irado, cara. Gostei muito do... É uma pena que seja por IA, claro, né, cara? Não dá pra negar. Mas... Não vou mentir que eu achei insano a história, cara. Achei realmente uma das melhores aí que eu vi nos últimos tempos. E por isso que eu defendi tanto aqui no final, sendo sincero, né? Porque eu realmente gostei muito. Porque eu tenho uma queda muito grande pra essas histórias que envolvem religião e tal. E batalhas, não sei o quê. Enfim, eu acho realmente irado, mano. Enfim. Muito bom.